Oi, pessoal, vocês estão de volta no Lá Fora Cast, um podcast sobre as coisas do mundo pelo olhar da psicanálise. Hoje a gente está aqui, vocês estão vendo nossas imagens gravadas, mas isso é um mero efeito de inteligência artificial. Nós estamos de férias na praia e a Vanessa, Marielle e eu somos avatares aqui falando por meio de um script de programação. O nosso tema de hoje diz respeito das ressuscitações que a inteligência artificial faz. Nas últimas semanas, eu fui chamado para conversar com o pessoal do Papo de Segunda, aquele programa da GNT. Aliás, fica o agradecimento para Dani Garuti, que é nossa ouvinte, foi quem me convidou para estar lá na elaboração do episódio deles, né? Dani Garuti, também conhecida como Dani Ruiva, também conhecida como Dani veterana da Marielle na faculdade. Sim. Então, foi bem divertido, interessante, e a gente vai se inspirar no tema deles para fazer um episódio nosso também, porque eu acho que é um tema muito importante, muito atual, que está circulando bastante. E hoje eu tô aqui com as animações artificiais da Vanessa. Oi, gente. E da Marielle. Oiê. E vocês já viram, pessoal, alguma dessas ressuscitações na televisão, na mídia? Vocês já tiveram contato com alguma delas? O que acharam? Eu vi aquela propaganda da Elis Regina, que deu o que falar, né? Inclusive, alguns processos começaram, processos judiciais, para pensar nessa questão de até onde essa inteligência artificial pode ir nesse sentido de refazer as pessoas mortas. Uhum. Na propaganda, me parece que eles foram, assim, delicados em tratar a Elis Regina como uma lembrança da filha, né? Aparece assim, como se ela fosse uma espécie de recordação da mãe morta. Mas isso eu acho que causa um monte de tipos de sentimentos. A mim, pessoalmente, eu fiquei um tempão sem assistir, porque eu fiquei agoniada com essa ideia. Achei Você assistia a agoniante. propaganda? E eu sei que tem shows, né? Não vai ter show agora com John Lennon? Não vai? Eu ouvi. Ou a voz dele sendo reproduzida, né, numa música nova. Porque você consegue reproduzir também a voz de uma pessoa falecida, não só a imagem, né? Gente, eu acho que eu não sei se eu fui um pouco ingênua. Quando me mandaram essa propaganda, eu não achei nada demais. Nada demais. Num primeiro momento não surgiu nenhuma polêmica na minha mente. Aí depois eu comecei a ver as discussões, as pessoas... talvez seja até politicamente incorreto dizer que eu não vi nenhum problema num primeiro momento. E aí depois, começando a entrar nas discussões, aí sim eu achei esquisito, eu fui contaminada por um discurso. Mas assim, sinceramente, eu não sei. Eu entendo que pode causar problemas, mas eu não sei se é tudo isso. Me explica, Pedro. Qual é o problema? Qual é o problema? Me explica qual é o problema. O problema é o seguinte. Explica como se eu tivesse 10 anos. Tá bom. Tem uma pessoa que morreu. As pessoas morrem. Uma pessoa hoje em dia, pelo tanto de imagens que tem na internet, pelo tanto de gravações que tem na internet, esses dados podem alimentar programas, algoritmos que vão recriar a voz ou a própria imagem da pessoa, que pode ser manipulada para dizer o que for de interesse dos programadores. Isso com autorização da família ou sem autorização da família, que é o que geram os deepfakes. A gente falou disso num outro episódio, né? Isso coloca algumas questões, eu acho. Coloca algumas questões psicanalíticas do tipo... O que acontece com a nossa vivências de morte, de perdas, de lutos, as melancolias? O que acontece uma vez que você consegue emular novamente alguém que não tá mais ali? E outra, tem uma questão também ética importante, porque, por exemplo, pegando a propaganda da Elis Regina, a Elis Regina canta música Como Nossos Pais, que é uma música que foi imortalizada na voz dela, e que a composição é do Belchior. O que aconteceu? Essa música foi lançada no auge da ditadura militar, do regime militar aqui no Brasil. E era uma música de protesto, dando um chacoalhão na juventude, porque, segundo os artistas, a juventude estaria meio que acomodada, precisaria ser mais ativa em relação a ter voz, a incomodar, a produzir barulho contra, em oposição ao autoritarismo militar. E
quando essa música agora foi relançada por meio da inteligência artificial na propaganda, ela foi relançada pela empresa Volkswagen. A Volkswagen, ela contratou, sei lá, os direitos de imagem da Elis Regina e da filha dela para repaginar um pouco a marca dela, repaginar um pouco a cara que ela tem, se reposicionar no mercado. Mas olha que coisa, a Volkswagen, existe vários estudos históricos que mostram que é uma das empresas que apoiou o regime militar, que de alguma forma se cooptou com a ditadura. Então, vocês vão percebendo que questão complicada que isso cria? Se você fosse Elis Regina ou Belchior, você ia querer que usassem os seus direitos de imagem? Você ia dar esse direito para sua família? Se você pudesse escolher hoje o que fariam com a sua imagem, o que você gostaria, o que você proibiria, o que você autorizaria que se fizesse com os nossos avatares daqui a um tempo, quando a gente se for? Porque essa é uma realidade que está se instalando. A gente hoje em dia tem a condição de parar e pensar nisso e poder discutir, depois deixar as nossas decisões de herança de imagem e de voz e de dados, de metadados, mas as pessoas que já morreram nem imaginaram que isso poderia acontecer. Então não foi uma conversa que existiu antes. Ninguém parou com o Belchior, com a Elis Regina e disseram assim, olha, um dia vamos usar sua imagem e sua voz para campanhas publicitárias. O que você gostaria ou não gostaria que acontecesse com isso? Eles não puderam opinar, porque isso é o que está acontecendo agora. Então isso relança questões psicanalíticas e questões jurídicas éticas. Essa questão para mim me parece um pouco estranha, porque eles já morreram e quando eles estavam vivos não tinha essa questão. Então na minha cabeça isso não se coloca muito. Mas quando você foi falando, Pedro, eu pensei nas crianças. Já tenho ouvido falar também sobre pessoas que se preocupam com postar foto das crianças em rede social, em qualquer coisa, que fica aquela imagem também imortalizada, registrada, não possível de ser apagada ou esquecida, e o quanto que aquela criança não tem a possibilidade de ter essa escolha. Eu quero ou não quero ter a minha imagem exposta, Já tá né? lá. Tá lá, ela não tem. Ela enquanto criança ou uma pessoa enquanto morta, são duas pessoas, né, que não têm o que dizer a respeito do uso da sua própria imagem. Então, é uma questão, né? O que eu acho muito interessante, acho que você pode falar mais, Pedro, que você já estudou um pouco essa questão, que é o direito ao esquecimento, né? Que tem inclusive países com essa lei agora, não sei se o Brasil tem. É uma questão que fica voltando, em mais de um país aparece de formas diferentes, dentro das constituições diferentes também, mas, assim, de tempos em tempos, cada grupo de pessoas que tem seus dados no Google, no Instagram, se junta para protestar contra as instâncias jurídicas do seu país e dizer, eu quero que esses dados não constem desse pátio público que é as Big Techs, que são os Big Techs, então eu não gostaria que as minhas informações, os meus processos jurídicos, o que eu fiz, as notícias que envolvem meu nome, eu não gostaria que isso ficasse como possibilidade de busca do Google. Toda vez que a gente põe um nome no Google, aparece Jus Brasil, né? Jus Brasil. Né? É a primeira coisa que aparece. Marielle Kellerman tem 20 processos. Não pagou 3 IPTU, não é assim? Agora, gente, desfazendo a personagem sonsa, né, que eu apresentei no começo desse episódio. Tá, com licença, mas eu acho que a maioria das pessoas não vê realmente. É lógico que tem uma discussão, tá aí, a gente não acompanhou isso, mas a maioria das pessoas não vê nenhuma profundidade numa questão como essa, né? Como eu disse, mas eu não vi problema nenhum. É lógico que tem uma série de questões. Eu posso reformular assim, Vanessa. Não, mas eu posso Você gostaria de ver alguém, conversar com alguém que você perdeu por meio desse tipo de tecnologia? Tem alguém de quem você sente muita falta? Com quem você sentiria o desejo de conversar de novo? Não conversar lendo mensagens antigas, conversar ao vivo e a cores com um simulacro de alguém que você não vê mais, não tá mais aí. Eu sonho muito com meu irmão, que eu perdi. Então, eu gosto muito de sonhar com ele. E no sonho ele sempre tá vivo e conversa comigo, enfim. Mas eu não ia acreditar numa inteligência artificial. Um avatar. Eu não ia me convencer. Eu não ia de maneira alguma, só pela imagem e talvez pela voz, sentir que era de fato aquela pessoa. Mas eu posso dizer isso por mim, né? Pode ser que eu esteja enganada. Mas se ele aparecesse assim, como um avatar, sensorialmente igualzinho,
com a mesma voz e conversando de maneira espontânea. Eu ia provavelmente me emocionar. Então, essa é a questão. É um uso muito potente que é possível fazer disso, né? E eu acho que eu vou trazer isso para uma questão clínica que eu concordo, Van. Essa questão de direito ao esquecimento de informações minhas na internet, ou ressuscitar ou não pessoas mortas, às vezes fica parecendo uma questão meio teórica, né? Dos juristas, ou de quem pensa em leis de proteção de dados. Às vezes algo um pouco distante da nossa experiência mais prática. Então, mas isso é uma coisa muito prática, muito cotidiano da clínica, em que as pessoas começam a falar, puxa, eu não estava nem aí para Elis Regina ser ressuscitada pela inteligência artificial ou pela lei de proteção de dados. Mas, de repente, na minha vida, eu me dou conta que isso me invade. Isso me invade em todos os lugares, em todas as minhas possibilidades de movimento, né? Com certeza. Então, aí eu tô trazendo aqui para uma questão menos teórica e meio abstrata, assim, para nossa realidade. Porque enquanto a gente está usando dessa tecnologia, no sentido de que a gente acha que ela nos atende, tipo, ai, que bom que o Google Maps já sabe onde eu vou, porque eu já coloquei esse endereço aqui, então ele já sabe. Ai, que bom que o Instagram fica me mandando 700 mil propagandas de vestido, porque é o que eu comprei e agora eu tô conhecendo outros. Enfim, todo esse algoritmo que vai nos cercando e sabendo todas as nossas informações o tempo todo. Mas, de repente, quando tem alguma questão que você fala, puxa, peraí, mas em que medida que isso me invade? Em que medida que isso me retira algo de uma liberdade que eu deveria ter, né? Então, eu deveria ter a liberdade de poder escolher quais dados que estão disponíveis publicamente. Sabe o que eu tô lembrando? Na internet. Daquela série, eu concordo. Sabe o que eu tô lembrando? Daquela série que eles usam uma máscara, como chama mesmo? Aquela série espanhola. Qual? Fez muito sucesso. Não. Sério? Que eles assaltam o banco. É o... Casa de Papel. A Casa de Papel. A musiquinha, muito legal. Eu tô me lembrando que o professor lá, o principal, ele conseguiu fazer tudo aquilo na série porque não tinha nenhum dado dele. Sobre ele. Ele era o professor. Eu não lembrava disso. Ele não tinha nenhum tipo ele não existia. Ele não deixou nenhum rastro durante a existência dele. Isso. Porque ele tinha já vivido no hospital, não é? Programando. Tinha muito tempo. Tinha uma coisa assim. Mas ele não tinha, por exemplo, nenhuma rede social, Ele não existia. E eu fiquei pensando, nossa, mas que difícil, né? Uma pessoa hoje conseguir uma coisa dessas. Eu acho que uma das sacadas daquela série era justamente isso. Tem um episódio daquele seriado britânico Black Mirror que fala um pouco disso e da conexão desses dois assuntos que a gente está falando. O episódio chama Be Right Back. No Be Right Back, uma mulher e seu marido estão lá na vida deles, cotidiana, e de repente o cara sai de casa, se despede, vai trabalhar. Eu acho que ele é atropelado na porta de casa, assim. Uma morte trágica, brutal, banal, idiota, e de repente a esposa fica lá com aquele luto, assim, todo difícil, todo obstruído. E para conseguir lidar com isso, ela entra num site de uma empresa que começa a fornecer esse tipo de serviço. Trazemos seu falecido de volta. Em 2 dias, sei lá, igual esses cartazes que tem no post aqui da Paulista. Mas como é que eles fazem isso? Eles fazem isso recolhendo todo o conjunto de e-mails, de WhatsApps, de Instagram, de postagens, a voz dele nos vídeos, nas gravações. O programa pega essa receita, mistura bem e sai dali. Primeiro não sai com o rosto, sai só como se fosse um prompt de chat que você pode conversar. Um chat GPT, seu marido morto. Um chat GPT, marido morto ou esposa morta, e sai com o sotaque da pessoa, com o jeito de falar da pessoa. E parece um absurdo, né? Que absurdo, isso nunca vai existir. Será? Que não existe? Mas depois, ainda tem esse é o modelo de entrada do programa. Black Mirror, com certeza, deve dar muito... Você pode fazer upgrades, porque de repente chega um boneco, um humanoide, um humanoide cibernético. Na casa, na casa dela, ela começa a gostar do chat, depois ela encomenda o próximo produto. Atualize, dê um upgrade nesse que é um avatar dentro do qual vai aquele prompt e a pessoa começa a interagir com você ao vivo. O Black Mirror, ele provoca, dizendo assim, como é distante essa tecnologia distópica, né? Como é um futuro... Mas isso tá na beira de acontecer, na minha opinião. Isso tá pra acontecer nos próximos anos.
Sabe o que eu fiquei lembrando lá em Lisboa tem aquele café que tem um Fernando Pessoa sentado, sabe? Deixa eu ver a foto. Né? Eu fui lá e eu sentei na mesa com o Fernando Pessoa lá e comprei o livro meio antiguinho, assim, fingindo que é uma mensagem. Fingindo que é antigo, mas que é lá, só vende lá naquele lugar e tal. E aí eu fiquei conversando lá com o garçom, não sei o quê, perguntando sobre o Fernando Pessoa. Aí eu descobri o seguinte, o Fernando Pessoa morava em outro bairro. E em outro café. Aquele café lá era chique. O Fernando Pessoa era muito pobre, ele não tinha condições de ir lá. Eles lançaram uma revista lá que o Fernando Pessoa participou. Mas assim, não era o cotidiano do Fernando Pessoa. E aí, o café, tipo, personifica o Fernando Pessoa. Depois que ele morreu, coitado do Fernando Pessoa, morreu na miséria, né? E você se sente, tipo, fazendo parte do cotidiano do Fernando Pessoa. Ponto turístico. É mais ou menos isso, não é? Ou seja, isso já era praticado de alguma maneira desde sempre. Sim. Agora, a questão é o uso massivo. Sim. E até que ponto que está sendo feito disso. Mas tem acho que uma outra curva, assim, do assunto, que pegando, acho que isso que a Vanessa falou dos sonhos com o irmão dela é muito interessante, porque é muito comum que quando você é privado de alguma realidade desejada, você comece a ter sonhos que contornam essa realidade. Então, você perdeu alguém que você ama, você começa a sonhar que você está na presença daquela pessoa. É bem esse exemplo. Sim. Ou tem um outro exemplo. Isso em psicanálise, uma maneira de chamar isso é o conceito de realização alucinatória de desejo. Então, se a gente se vê confrontado com algum obstáculo insuperável, a gente não é que pensa que a realidade poderia ser diferente, a gente compõe, a gente produz uma realidade sensorialmente diferente, alucinatoriamente diferente, delirantemente diferente, para poder me poupar do desamparo, poder me poupar da dor, da tristeza. Um outro exemplo disso é aquele clássico que tem alguém andando no deserto e tá exausto, e tá desidratado, e tá com muita sede por dias, por semanas, e daí encontra água, encontra assim uma lagoa, encontra um oásis, começa a beber água, e na verdade a pessoa tá comendo areia, tá imaginando que tá na presença daquilo que era o fundamental, né? Até esse ponto do Fernando Pessoa, a nossa realização alucinatória de desejo sempre existiu inconscientemente desde que a gente é espécie humana, eu imagino. Agora, com essas tecnologias, com esse zeitgeist, o espírito do tempo do Big Data, da inteligência artificial, deixa a realização alucinatória de desejo mais instrumentalizada, mais reforçada, mais, assim, anabolizada com esse apoio, né? Mais difícil da gente chamar de alucinatória. Porque ela vai tendo efeitos na realidade mais intensos. Então, ao mesmo tempo em que também é alucinatório ao mesmo tempo. Então começa a ficar sobreposta Eu as duas acho partes. Que, por exemplo, uma chupeta. O bebê, pensei isso. O bebê chupa, né? Ele não tem o leite ali, ele fica chupando o dedo ou a chupeta para esperar chegar. E chega algo que vai alimentar ele. Né? Não é alucinatório, porque a chupeta é um objeto que existe de fato. Mas tem uma coisa alucinatória que é sonhar, imaginar, colocar como se o alimento fosse vir junto. Agora, dá para comparar com isso? Isso que acontece, essa imagem que é criada, ela funciona como uma chupeta, mas nunca vai vir. Porque o leite, que seria o alimento, que é ter aquela pessoa real, não tá ali. Não vai vir. Né? A chupeta consegue frear a realização alucinatória de desejo só por um tanto. Só por um tempo. Depois a fome vem. Será que essas tecnologias não aumentam esse tanto que a chupeta serve? Porque a chupeta começa a aparecer mais com leite a partir dessas inteligências. Mas e aí? Começa a aparecer mais. Mas eu não sei. Eu acho que nunca chega a ocupar esse lugar. Ou chega. Acho que essa que é a questão que você está levantando. Porque eu acho que tem uma questão importante aí na teoria psicanalítica, falando um pouquinho mais sobre esse termo,
que o Pedro e a Vanessa acabaram de falar, que é a realização alucinatória do desejo, que para psicanálise, então Freud dava essa imagem do bebê, né? O bebê tem fome. E aí, enquanto não vem o leite, a mãe, a mamadeira, ele põe o dedinho na boca, ou uma chupeta, alguma coisa, e fica ali chupando. E isso faz essa realização alucinatória do desejo. Quer dizer, eu tô alucinando na minha cabeça que meu desejo está sendo satisfeito, mas Isso não resolve está. temporariamente o problema do bebê. Isso resolve temporariamente. E aí, do ponto de vista da teoria psicanalítica, o que alguns autores falam é que o bebê e todo mundo precisa ultrapassar essa alucinação, essa realização alucinatória para conseguir criar o pensamento. Não é muito isso que o Bion vai falando? Da falta, né? Porque você precisa... Se você fica realizando alucinatoriamente que seu desejo está sendo satisfeito... Delulu. É delírio, é alucinação, você não sai daquilo. O bebê tem alguma hora, algum momento, né? Isso é tudo lógico, que é só uma abstração de pensar como que o pensamento começa a se formar. O bebê percebe que aquilo não funciona, que o leite não tá vindo. E que ele tem que fazer outra coisa. Ele tem que fazer outra coisa, e aí ele chora, e a mãe vem, ou alguém vem. E nesses espacinhos vão se criando a possibilidade de pensar. Né? Essa é a ideia de como se começa a criar pensamento. Então, o bebê pequenininho, ele vai começando a pensar na cabecinha dele. Lógico que não é exatamente assim, é sempre um protótipo de explicar. Mas então, um bebê muito pequeno não tem nada. Ou ele sofre porque ele tá com fome, ou ele tá alucinando com o dedinho na boca. Quando ele vai crescendo, ele vai criando a capacidade de esperar. E esperar é poder pensar, bom, a outra vez eu chorei, minha mãe veio, da próxima vez agora acho que minha mãe vem. Vai se criando um pensamento, uma possibilidade de espera. Eu acho que do ponto de vista teórico mais apocalíptico, que é o que eu não gosto, mas eu tô por aí agora. Não. Antigamente... Eu tô aí porque isso me traz uma sensação angustiada, não sei se para vocês também, Sim. né? É angustiante pensar nisso. Isso me faz pensar assim, bom, se a tecnologia e essas possibilidades digitais novas de inteligência artificial, elas alargam a possibilidade dessa experiência de realização alucinatória, elas também vão diminuir a possibilidade de falta, de experiência de falta e que produz pensamento? Mas tem diminuído? A gente está vendo essa sociedade do cansaço, o excesso de positividade, o excesso de tudo. Mas isso diminui em algum nível o sofrimento? Eu não sei, eu não consigo achar que diminui. Eu tenho uma questão, antes da tecnologia e depois da tecnologia, e umas perguntas. Caso clínico não raro, ou com pets ou com filhos. Uma família perde tragicamente uma criança. E vem, assim, uma vivência terrível, assim, de quebra, de fratura de todo o círculo social, familiar. Em seguida, o casal engravida de novo, ou compra um outro pet, se for o caso dos animais, e escolhe para aquele novo filho ou nova filha exatamente o mesmo nome da criança falecida. O que é um direito, assim, das pessoas que conscientemente sabem que aquele é outro bebê que não o bebê perdido, que não a criança perdida. Mas numa análise você vai descobrindo que essa persistência do nome tem a ver com essa metáfora da realização alucinatória do desejo. Não mais com o bebê e sua chupeta, ou o leite, mas o bebê, a chupeta e o leite sendo metáforas para experiências que todo mundo tem na vida adulta também. Então é como se a família pudesse usar uma chupeta de uma prótese para não ter que se haver a lidar com a perda. A perda racionalmente ela é sabida, mas inconscientemente ela pode ser negada. Eu acho que essa é uma das contribuições da psicanálise sobre o estudo do luto, sobre o estudo das perdas. Um processo desse pode levar com que essa criança fique ocupando um lugar refém de ter que ser o filho ou a filha perdida sem saber que está ocupando esse lugar, para que os pais não tenham que saber com a criação de pensamento e com se afetar pelos afetos do luto. Essa é a história digamos, do né? Van Gogh. Van Gogh, mas só para completar, Vanessa, agora, hoje em dia, a gente está chegando perto de uma possibilidade que você não precisaria nem ter um novo filho ou comprar um novo pet. Você poderia, daqui a pouco, encomendar um novo corpo cibernético que tem lá um tanto de uma programação que faz lembrar um pouco
Mas é a como se pessoa, fosse o uma animal boneca, perdido. não é? Uma boneca, uma chupeta. E isso bloqueia o luto, isso pode facilitar o luto. O que muda do antes para o depois com a entrada desses novos recursos digitais, né? Essas são as questões, assim, relevantes do meu ponto de vista, pelo menos. É difícil. É muito difícil. Quando Eu você acho fala... difícil esse tipo de situação. E quando você fala, você pode comprar ou encomendar ou um bebê, né? É uma coisa tão bizarra, tão horrorosa. Imagina, comprar uma criança igual a criança que você perdeu. Nossa senhora. Quando eu ouço você falar isso, eu penso, não, isso não vai existir. Eu me nego, eu tô no processo de negação. Eu também, eu não consigo acreditar. Dentro de mim eu falo, eu acho que vai penso, existir. não vai funcionar. Não, eu acho que é uma totalmente negação. Mas conta do Van Gogh, eu não sei. Então, dizem, né? Eu li em algum lugar que o Van Gogh, ele visitava junto com a mãe dele o túmulo do irmão, e lia lá, Vincent. Ah, tá. Ele tem o mesmo nome do irmão que morreu. E era uma coisa assim. Aliás, esses filhos que vêm para substituir tamponar. É uma questão, né? Muito complexa, porque você vem marcado por um lugar, né? Inconsciente, muitas vezes, que as famílias nem têm ideia de que as coisas se passam desse jeito. Essa já era uma questão hiper complicada antes da tecnologia. Só com nome, só dando nome, né? Só das posições inconscientes, daquela criança poder passar a ser, em parte, uma realização alucinatória de desejo, de negar o luto da família. E essas questões já davam e continuam dando muito o que pensar e muito trabalho clínico. O que vai entrar agora, eu acho que é esse reforço sensorial, esse reforço da substancialidade do avatar do morto. E eu acho, agora eu fiquei pensando assim, né? Quando você falou a realização alucinatória de desejo, todo filho é uma espécie de realização alucinatória de um desejo de pai e mãe. Boa. Sim. Só que o filho é outro. Só que ele vai começando a existir, Ele vai começando né? a existir e ele vai te frustrando. E essa é a grande questão. Né, da dor e da delícia da existência, que eu crio alguma coisa, assim como eu me apaixono por uma espécie de idealização, assim como eu tenho um filho que eu imagino que vai ser desse ou daquele jeito, e aquela pessoa vai se mostrando diferente do que eu imaginei, né? E tava pensando isso, a gente tava vindo, eu e a Vanessa aqui para essa gravação, e a Van me falando coisas do filho dela, e eu aqui pensando, ai gente... Um dos meus filhos, ele só pensa em futebol o tempo inteiro. Quando eu vou conversar com ele, ele tá me descrevendo um lance. Eu penso, nossa, que frustração. Gente, que coisa chata. Então, assim, era o filho que eu imaginei? Não, né? É o que é. É isso. Ele só fica me descrevendo os lances que ele faz e o gol que ele fez. E eu também, ao mesmo tempo, fico aprendendo o quanto que isso pode ser maravilhoso com ele, o quanto isso é interessante. Mas, enfim, tem uma troca, tem uma frustração, né? Aquela criança não realiza o meu desejo, não é o que eu esperava. E ao mesmo tempo eu aprendo com essa criança que é outra coisa. E que bom que é interessante, assim a gente cresce e muda. Só que se fosse um avatar, não ia acontecer isso. Né? Ele ia ser programado pra Ele ia ser programado pra mim. Né? O que eu queria que ele fizesse? Chata. É bizarro. Gente, é muito chato. Não, é perigoso, não só chato. Acho que a questão é um pouco essa. Você acha que não é chato? É verdade, gente. Eu esqueci meu celular lá na casa da Marielle. E eu tô aqui me sentindo assim... amputada. Nossa, nua. Perdi a minha terceira perna, né? Lembrando da Clarice. Perdi algo que me localizava no mundo. Como assim? Tô vivendo desse jeito. Toda a relação é um luto, então. A Marielle tá falando, se você... Ou carrega... Toda relação real. Carrega o potencial de ser um luto, mas eu também tenho uma outra pergunta, que eu acho que no sentido do instinto apocalíptico, a gente conversa dessas coisas, a primeira reação que é produzida é assim... Bom, a gente vai usar isso pra fuder com tudo. A gente vai ferrar com a vida humana, a gente vai usar pra cisão, negação, identificação projetiva, a gente vai usar pra atuar para os piores conceitos, os mais, assim, do mal, os conceitos malvados da psicanálise. Agora, será que essas tecnologias também poderiam ajudar alguém? Pode ser que a partir disso, justamente, o luto se desencadeie em contato com essas novas possibilidades? Como se fosse uma prótese. Temporariamente, enquanto eu não tenho pernas,
eu uso isso até que eu possa caminhar de novo dentro do meu luto. Acho que e remanejar a libido. É isso? Não poderia ser possível o também? argumento do Her é esse, né? Do filme. É verdade. Não é? Ele usa aquela inteligência artificial, Ele que é tá a de luto. Samantha, ele tá de luto, ele perdeu, ele tá se separando. E aí ele usa um apaixonamento, né? Faz um uso do objeto, assim, no melhor sentido winnicottiano, de tomar aquele objeto para aquilo que você precisa naquele momento, e depois ele pode passar por aquilo, né? E ele se despede, e ele faz um processo de despedida e de luto, etc. Yeah. Então, mas tem termos psicanalíticos, né? Eu não lembro se é objeto bizarro, é isso? Do Bion? É. O que é? Eu nunca sei o que é isso. Explica pra gente. Então, eu não sei, mas eu acho que eu tenho a impressão de que é essa coisa, pelo que eu entendo, essa coisa que fica como prótese, que impede os processos. Não é isso? O exemplo de objeto bizarro que o Bion dá é que ele começa a falar que não só você se livra do seu continente pulsional, projetando ele para fora, mas dos seus próprios aparelhos de percepção e realização egóicas. Você aí não processa, não entra no... Então, o exemplo que ele dá é de um gramofone que quando toca, consegue ouvir os meus pensamentos. Eu acho que é como se a internalização, a percepção dos meus pensamentos internos tivesse exportada para fora, tivesse meio que projetada para fora nesse objeto que contém uma parte do meu aparelho perceptivo e que gera uma perceptoriedade muito grande, né? Então, não caminha um pouco nessa direção? Talvez? Pode caminhar. Em que sentido? Fala de novo, não sei se eu entendi, Vanessa, o que você disse. Nesse sentido, de que eu tenho, por exemplo, um boneco na minha casa que... sobre o qual eu posso projetar coisas. É. Sim. Que satisfaz todas as minhas expectativas. Vamos supor, um terceiro filho para Marielle, que fale todas as coisas que ela espera que um filho deveria falar e fazer. Né? É projeção. Eu tô pegando o meu psiquismo e tô transformando em dados e colocando ali para cumprir com todas as orientações do meu desejo. Para que serve isso? De um jeito muito menos assustador, isso já não acontece na coisa dos dados que estão todos ali? Nesse sentido de que onde você vai tá registrado no seu Google Maps, o que você conversou e mandou tá registrado, tudo que você pagou no cartão de crédito tá registrado. Não tá tudo isso ali em algum lugar? Nesse sentido que a gente tá voltando à ideia do direito ao esquecimento, quanto eu posso controlar que esses dados estejam ali ou não. Claro que isso não tá personificado, assim, num avatar de alguém que fala de um certo jeito, mas de alguma forma a tecnologia vai um pouco nesse sentido. A gente pode se sentir assim, diante de um objeto bizarro? Um sujeito pode se constituir já se sentindo espalhado por aí, no sentido de que ele tá registrado em tudo isso, disperso em termos da nuvem, né? Agora, eu não sei, a gente tem que pegar de novo esse texto do Bion, nem lembro o nome, mas o que eu lembro que marcava o objeto bizarro é que você meio que amputa uma parte da sua percepção, não é só um objeto desejado que você encontra fora. É uma parte de algum órgão importante do ego que tá ali Mas fora. você não amputa uma parte da sua percepção quando você realmente leva isso a sério? Isso o quê? Mas esse sente que meu namorado é um robô. Eu levo isso a sério. Sim, você tá amputando uma parte importante da sua percepção. Se você tá considerando isso assim, Eu acho que é a personificação do objeto bizarro. Eu tô viajando questão, talvez Vanessa. Um pouco aqui, mas pra mim é. Vamos olhar no texto de novo que talvez tenha uma questão mesmo. Entende? Né? Entendi. Porque você... Aí fica uma ideia de tese de doutorado aí pra alguém. Gente. Agora tirando o Bion da história, vamos... tornar mais bizarro ainda, a própria expressão objeto bizarro, acho que é muito boa pra isso. Ela é boa, porque ela sempre me vem com uma ideia com um monstrinho. Quando vocês não pensam? Um monstrinho? Tipo um alienígena? Bizarro. Não? Objeto bizarro? Que é bizarro. Então, acho que você transforma aquilo em algo real e representativo
quando você tá amputa amputando parte da sua percepção. Tá. Porque senão você fala, não me convenceu. Ok, então, olha só. Quando o Pedro te perguntou, tá, se tivesse um avatar do seu irmão, o que você ia sentir? A primeira coisa que você falou foi, eu não ia acreditar, tá? A minha percepção não ia permitir. A percepção tá preservada. Aí, no segundo momento, você falou, eu ia me emocionar. Então, assim, a tecnologia, ela tem uma potência, talvez, ferramental, que tá ficando tão sofisticada a ponto de confundir isso. De amputar a nossa percepção. De fazer a confusão. Eu tenho um caso que vai na contramão disso, do apocalipse, assim, que é esse... Tá, que bom. Por favor, um nos salve que do apocalipse. Abre Nossa, socorro. A ventilação. Tem um paciente que ele perdeu o pai já há muitos anos. Um paciente mais velho. E ele tem uma questão, assim, com esse pai. E o que ele tem desse pai são fotos muito antigas, daquelas fotos amareladas. O pai não viveu até a época do Big Data. O que ele tem, de fato, são as fotos analógicas do pai, né? E até hoje ele fala, tem aquela vivência do luto, tem uma coisa clínica do luto, que o paciente fala do luto, e parece que foi ontem. Não, porque meu pai, não sei o quê, tem um sorvete. Quando que foi isso, fulano? Isso foi 30 anos atrás. E parece que faz menos de 30 dias atrás, quando a pessoa fala. Tem um frescor do objeto que está muito investido ainda libidinalmente. A gente traduz assim na psicanálise. O tempo em si, o tempo cronológico não foi suficiente, né? Para desgastar nada. Isso, ainda está intacto. E esse paciente descobre através lá dos filhos, dos sobrinhos, um aplicativo que você faz com que fotos antigas, elas ganhem vida de novo. A foto meio que tá lá, daí ela começa a piscar, vira de um lado, vira de outro, se mexe, mas não é que fala, ela só parece viva, assim, né? A Vanessa tinha comentado sobre esse aplicativo. Fala, Vanessa. Fotos do Harry Potter. Aquelas fotos do Harry Potter, que estão na parede do Harry Potter. Não, aquilo é muito legal, meu sonho. Que ficam se mexendo e meio que parece que tá vivo. E o paciente começou a ficar fascinado de submeter as fotos antigas do pai dele, esse aplicativo Harry Potter, então ele começou a ver o pai, nem conversando com ele, só de ver o pai se mexendo no rosto dele, ele ficou muito emocionado com aquilo. Tocou profundamente ele. Toca, né? Ele começou a disparar uma série de sonhos em que ele conversava com esse pai. Nesses sonhos começa a aparecer assim, uma ambivalência enorme. Ambivalência para a psicanálise significa a existência concomitante de afetos amorosos e hostis. Então você tem muita raiva e muito amor pela pessoa ao mesmo tempo. Que clinicamente a gente encontra que isso é uma das principais causas dos lutos mais amarrados. Principalmente quando o objeto perdido ficou muito idealizado, a gente vai descobrindo numa análise que também tem uma camada soterrada de raiva, de ódio, E a gente falou muito disso no episódio, ouçam lá. De decepção, a gente falou no episódio da ridícula ideia de nunca mais te ver, será? Não, nós falamos sobre ambivalência no episódio sobre mania, né? Sim, das defesas maníacas a gente falou de ambivalência. Muito. E então, a partir do uso da tecnologia, você vê que é um caso que vai na contramão do catastrofismo com o digital, com a tecnologia. Foi justamente por conta de um aplicativo lá, ele conseguiu que esse homem conseguiu voltar a dialogar com a imago do pai dele, reabrir ali aqueles porões onde o vento não entrava, não circulava mais ar. Aquilo começou a entrar como material minêmico, como espaço de pensamento, entre a chupeta e o leite, que a Marielle disse que tem o pensamento. Então é como se aquela foto servisse um pouco como a chupeta, fosse uma realização alucinatória de desejo, mas que paradoxalmente ele não se agarrasse a isso. Isso abrisse não o raciocínio de que ele perdeu o pai, mas a experiência do buraco da falta do pai, a partir de ver o pai vivo. Então parece muito com a estética do inconsciente por ser paradoxal, mas aí a percepção dele ficou preservada. Percebe? Preservada e o pensamento foi se construindo. Eu acho interessante. Né? Eu acho que a gente sempre se pergunta isso, né? Eu tô ouvindo vocês falarem, e acho que sempre que a gente conversa sobre questões desse mundo digital, muitas vezes a gente cai numa espécie de dicotomia que isso é bom ou isso é ruim? Isso ajuda ou isso atrapalha? Isso é diferente de outros recursos que tínhamos até agora ou não é? E eu acho que esse caso clínico, Pedro, fala que depende do uso que a pessoa faz daquilo. Essa pessoa deve ser uma pessoa com recursos próprios, psíquicos, para ter usado essa ferramenta digital para fazer um luto mais, sei lá, satisfatório, melhor, etc. Agora, acho que a gente sempre fica com essa pergunta, né?
essas ferramentas digitais, elas são impeditivas desse tipo de pensamento, da falta? São impeditivos ou possibilitadores ou impeditivos e possibilitadores e a gente fica com dificuldade. Acho que era isso que eu ia falar. A minha ideia, o que eu perdi no meio da fala foi essa. A gente gosta não, é meio, não sei, simplório quando a gente fica ou isso ou aquilo, né? Ruim ou bom. E eu acho que a psicanálise vem trazer, desde o início da ideia do Freud dos sonhos, de como o inconsciente funciona, de que o nosso inconsciente é isso e aquilo. E mesmo que essas coisas sejam opostas e contraditórias. Sabe o que lembra esse caso também agora, vocês falando? Esse paciente, ele ficava pondo o aplicativo e tirando. Então ele colocava a imagem para se mexer e tirava a vida da imagem de novo. Parecia a brincadeira de criança vivo, morto, vivo, morto. Então lembra um pouco aquela história do carretel do Fordado, né, do Freud, que tem a ver com o traumático. Tem uma teoria sobre o luto e a perda e o trauma, do Freud também, acho que tá no Além do Princípio do Prazer, que fala sobre a pulsão de morte, que ele diz assim, que tem uma criança que a mãe sai pra ir no teatro, ou a mãe sai pra ir em algum programa, e ela não vai ficar com a mãe. E a angústia de separação faz com que ela pegue um carretel de linha e jogue o carretel pra longe, suma com o carretel, e depois puxa o carretel de novo pra reencontrar o carretel. Joga fora o carretel. Então sempre que a mãe sai, essa criança assim pequena se põe a perder o carretel e reencontrar o carretel. Que aos olhos do Freud, lá nesse texto dele, ele diz que o carretel está sendo usado para você poder brincar ludicamente e simbolizar ao mesmo tempo a perda e o reencontro com o objeto. Então eu acho que esse caso desse paciente lembra um pouco esse... O fordar em alemão significa foi embora e voltou. É como se fosse uma brincadeira infantil. Vai e volta, alguma coisa assim. E o Freud fala que a criança na brincadeira, ela pode ser um sujeito que controla, né? Diferente nela na vida real, que não controla a ida ou a vinda da mãe. Com esse brinquedo, ela pode puxar e ela se torna a possuidora dessa possibilidade de fazer a criança voltar. Então eu fiquei pensando que esse seu paciente, com esse aplicativo, ele faz essa brincadeira. Sim. Ele usa como um brinquedo, em que ele vai fazer essa manipulação ali da foto do pai morto para bom uso. E a brincadeira da criança saudável é o bom uso dessas fantasias, dessa alucinação e desse meio de caminho entre o que é real e o que não é. Né? Porque a criança está o tempo todo brincando. Ela usa elementos da realidade para construir algo que é alucinatório. Eu acho que é muito ambivalente lidar mesmo com a tecnologia, né? Tanto que ele instala e desinstala. Eu fiquei pensando... Instala e desinstala também é um fordado contemporâneo. Não é? As pessoas que bloqueiam alguém. ou tiram o Instagram. Tipo, tira do celular. Tira do celular, volta. Né? Então, acho que é um fenômeno muito comum mesmo. Muito comum. E eu fiquei pensando também, por exemplo, na minha relação com a tecnologia. Eu tenho dificuldade, sério mesmo, assim, de acreditar, olha só que absurdo, que no WhatsApp eu tô falando com uma pessoa real. Eu não consigo. Eu mando mensagem aí, né? Às vezes é muito desajeitado isso pra mim. É por isso que você fala brava com a gente? É por isso que a gente briga, então? Esse é o motivo. Pessoalmente, eu sou mais fácil de lidar do que no WhatsApp. Isso todo mundo é assim? Não sei. Não, eu sou bastante assim. Mas eu não consigo muito considerar que é um ser humano. Eu tenho a impressão. Porque eu tô falando com uma coisinha fechada lá dentro do meu celular. Sim. Não é consciente. Porque se eu parar 5 segundos pra pensar, obviamente que eu acho que as pessoas estão fazendo isso em aplicativos de namoro. Não é um outro, não existe, é uma outra coisa. Acho que você tá... Desculpa. Fala você. Não, você tá falando, Vã, de uma coisa que é super importante, que é um argumento meio central. Alguns textos da Marion Minerbo, que é uma psicanalista aqui de São Paulo, e eu fui seguindo muito algumas coisas que ela pensa, e vou publicar um livro no final desse ano, pensando sobre essas questões do mundo digital, que é a confusão de línguas, que o mundo digital, ele produz essa experiência de confusão, que a confusão entre é uma pessoa que está do outro lado, ou eu tô falando com uma espécie de pensamento na minha cabeça, né? Eu acho que, por exemplo, aqueles fenômenos de haters,
que xingam, ameaçam e tal. Eu acho que muitas vezes é uma confusão. Não é verdade. A polícia bater na porta da pessoa e falar, viu, você vai matar não sei o quê? A pessoa vai falar, não. Pô, mas você escreveu que você vai matar. Não tem a menor intenção de matar. Não era, né? É uma confusão, assim. Indo pro extremo disso, tem um artigo numa revista inglesa, não li isso no Brasil, mas era um trabalho de psicanalistas que trabalhavam atendendo pedófilos digitais. Então, pessoas que foram condenadas pela justiça por portar material pornográfico infantil. E aí, no atendimento com essas pessoas, assim, o texto desses autores dizem a respeito disso. Essas pessoas, elas tinham muita dificuldade de fato realizar que aquilo que ela estava consumindo como uma fantasia sexual, por mais que fosse fora da lei, né, pedófila, etc e tal, que tinha uma pessoa, tinha uma criança real, de verdade, que tinha sido fotografada, filmada, qualquer coisa horrorosa dessa. As pessoas elas não conseguiam fazer esse link. Era uma espécie de fazer um contato com uma fantasia que era quase pura na cabeça, sabe? Não sei se vocês já viram tem vídeo erótico que é animação bizarra. Animação, monstro, desenho. Ah, tá. É tipo, eu acho que a pessoa se relaciona um pouco como se fosse isso, uma criação de uma coisa digital, que não é uma pessoa. Um desenho, isso, entendeu? Uma produção ficcional, assim. Então, a gente tá falando dessa confusão de língua que o mundo digital, ele produz. Ele produz. E se a gente for parar pra pensar, em nós mesmos, o tempo todo, tem essa confusão. Pelo menos, eu andei pensando muito sobre isso. Falei, gente, por que eu me comunico tão mal no WhatsApp, por exemplo? Aí eu fui me dando conta disso, de que eu não visualizo um ser humano. E isso é bizarro. A gente tem que começar a falar por vídeo, eu tô achando. É bizarro, mas eu acho que é melhor, porque o áudio dá uma entonação. Também acho. Da voz da pessoa. Mas quando você escreve ali e tal, eu acho que isso precisa ser pensado, de fato. Mas você sabe que essa coisa da confusão, da sobreposição de vivências alucinatórias ou então fantasiosas, se a gente vai só pela realização alucinatória de desejo, fica muito perto da psicose, da negação, Mas eu acho que também vai aparecendo aqui na nossa conversa que tem uma região vizinha que é o do brincar. Sim. A confusão que existe na confusão do espaço transicional do Winnicott. Da saúde. Da possibilidade de você entrar e sair, compor com a realidade psíquica como possibilidade, né? Então, talvez não seja tão assim esse mundo das trevas distópico, porque eu acho que tudo isso também poderia ser matéria-prima de um novo brincar, ou de novas possibilidades de brincar. O brincar, isso é interessante, porque o brincar, ele tem a ver com a capacidade de estar só, né? A criança vai podendo brincar... Enquanto os pais estão ali. Enquanto alguém tá, de alguma maneira, mantendo ela viva no espaço psíquico. Então, a mãe tá lá cozinhando... As crianças estão brincando sozinhas, mas tem alguém cuidando, de certa forma. É isso. Será que a tecnologia oferece essa capacidade de estar só? Sim. Né? Ou atrapalha? Ou impede a capacidade de estar só? Até que ponto? Mas pensando no nosso case podcast aqui, lá fora, por que os episódios mais ouvidos são os que a gente grava presencial? Tem isso. A gente investe mais libidinalmente nos episódios presenciais e as pessoas gostam de ouvir? Ou tem alguma coisa que... Alguma coisa Isso acontece. É super interessante, né? Para você que tá nos ouvindo só aí nos fones, esse episódio a gente tá gravando presencial, então tem vídeo também. E isso não é a Vanessa tá falando de uma coisa que a gente foi descobrindo, né? Ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que os episódios mais ouvidos foram os que a gente gravou presencialmente. E do ponto de vista do meu mundo interno, eu não sinto que eu invisto mais ou menos num e no outro. Mas as pessoas sentem. Pode ser que sim. Mas as pessoas sentem. Ou a gente... Mas assim, a gente investe, né? Tempo. Então, eu vim lá de Lins, a gente tá aqui, nós contratamos um estúdio. Sim, tem um investimento. Eu acho que tem um investimento maior, né? Em todos os sentidos.
que talvez, né? Que se capte a aí história do da lado. Rosa, do Pequeno Príncipe. Foi o tempo que você investiu na Rosa. Né? E eu acho que vai se tornando mais precioso ainda. A gente fez 1 ano de podcast e eu acho que a gente vai sentindo assim, nossa, eu consegui gastar muito tempo e muito recurso e consegui pensar muita coisa e nós construímos muitas coisas juntos, né? Então vai dando uma consistência. Não sei se a tecnologia permite isso também, se não tiver um outro humano junto, né? Se for só com o avatar, não sei. Se for negando, se for brincando com o avatar também. Gente, acho que a gente pode ficar por aqui. Conversamos bastante coisa nesse primeiro episódio de Estúdio de Volta. Boa semana para todo mundo. Até a próxima. Até, gente. Beijos. Até. Obrigada pela escuta. Até semana que vem. Acho que só... A Vanessa é brava por WhatsApp mesmo. Queria deixar isso. Não, eu comecei a ficar muito chateada com isso. Mas foi graças a você que falou: Vanessa, você não pode falar assim. Obrigada, Mariane. De nada. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto assim. Quando eu vou escrever, eu sinto que tem um extra de trabalho para você dar uma entonação gentil, delicada e tal. Isso dá muito trabalho na hora de escrever. Eu sinto isso com o paciente, que eu vou escrever. Oi, fulana, a semana que vem, pensei, quando você vai mudar o horário. Tem uma melodia do texto. Do roteiro do texto. Que dá muito trabalho de escrever. Demora mais tempo do que você mandar uma mensagem tipo, amanhã 2 horas. Sim. Entendeu? Ou qualquer coisa assim, mais direta. Não, mas quando é alguém que eu não convivo muito, eu faço Você faz isso. esse trabalho, entendi. Agora, por exemplo, vocês, a gente é quase uma voz na cabeça um do outro. A gente fala praticamente todos os dias. Várias vezes por dia. Então, tipo, às vezes é difícil. E às vezes eu, né, tipo... Pode ser difícil. Às vezes eu imagino que vocês vão entender o que eu tô sentindo. Sim. Mas não. Mas um pouco... Mas eu acho que tem essa continuidade, né? Tem essa experiência confusional de continuidade também. Tipo, já que eu tô falando com essa pessoa todo dia, toda hora, logo ela sabe o que tá na minha cabeça. Então eu só vou falar uma parte. Ela sabe quem eu sou. É uma realização do seu desejo. Lá em Minas, as pessoas falavam assim... Quando você chegava já falando e nem dava bom dia direito, a pessoa falava, você dormiu comigo? Você dormiu então, comigo, tipo isso. Sim, dormiu comigo, ficou na minha cabeça o tempo do seu lado. Sim, dormiu comigo. É boa, essa é muito